Esses são os 5 segredos que deixam qualquer mulher infinitamente mais bonita e que não tem a ver com a aparência, mas ninguém fala sobre isso. Oi, mulher! Eu sou Eduardo Scarpari, estrategista de marca pessoal, e aqui no YouTube eu gosto muito de trazer conteúdos relacionados à imagem, como você pode fazer para se tornar mais requisitada, ser mais bonita, ser aquela mulher que tem um molho, sabe? Só que o vídeo de hoje, ele vai muito além disso, porque aqui já tá recheado de muitas dicas de look, muitas formas de você realmente melhorar a sua imagem. Só que essas coisas que eu vou listar aqui hoje não tem nada a ver com isso. Inclusive, eu já deixo aqui o meu convite para você se inscrever no canal, deixar o seu like, porque eu tenho certeza que este vídeo vai ser muito útil e necessário para você. Inclusive, quando você deixa a sua interação, isso me ajuda muito, muito, muito com o crescimento. E principalmente eu sei que esse vídeo vai ser entregue para mais e mais pessoas que precisam saber disso. Bom, mas vamos logo pro assunto do vídeo, porque eu digo muito que imagem ela importa e realmente é muito importante. Você nunca deve deixar de se preocupar com a sua imagem, sempre tem que se vestir para ser vista. Só que a primeira coisa que você tem que se preocupar além da sua imagem é sobre ser uma mulher simpática e carismática. Sim. Por quê? A simpatia e o carisma, eles estão muito atrelados com a forma como você consegue lidar com as pessoas e sobre a forma como você faz as pessoas se sentirem na sua presença. A simpatia e o carisma são tão importantes quanto a sua imagem, porque a sua imagem ela é o ponto inicial. Só que se você é uma pessoa antipática, não é carismática, as pessoas se sentem desconfortáveis na sua presença, isso vai fazer com que elas simplesmente não queiram ficar na sua presença. Então acaba por água abaixo, acaba toda a sua imagem ali. Então tem muitas pessoas que nasceram naturalmente com essa simpatia e esse carisma, só que é algo treinável, é algo que você consegue desenvolver. E geralmente as pessoas que não são muito simpáticas ou que são mais fechadas, têm essa dificuldade de se relacionar com outras pessoas, né? Elas sabem identificar isso. Então se você identifica isso na sua personalidade, busque uma forma de melhorar isso e de realmente se tornar uma pessoa mais prazerosa de estar na companhia. A segunda coisa não tem muito a ver com o look, mas é sobre o look também, que em relação à sua imagem, é muito importante que você aprenda a fazer um acabamento no seu look, né? Trazendo aqui pro lado da imagem, porque muitas pessoas pensam e acham que é só você vestir a roupa e tá ok, tá bom, mas é importante você aprender a dar o acabamento a ela. O que é um acabamento? É você deixar a peça mais ajustada, é sobre você colocar, às vezes, a blusa, enfim, por dentro da calça, por dentro ali do cos da saia, para dar esse acabamento melhor. Colocar um cinto, colocar um broche, um acessório, uma bolsa, porque tudo isso é sobre o acabamento do seu look. E isso também quase ninguém fala, porque todo mundo diz sobre a importância de ter um look. A alfaiataria, de usar isso, de usar aquilo, mas e o acabamento? Basta só você colocar a peça. Você precisa vestir a peça precisa se adequar ao seu corpo e você vai conseguir fazer com que ela tenha esse caimento mais impecável a partir do momento que você dá esse acabamento. Então use esses acessórios à parte, né, para você conseguir deixar a peça mais ajustada e mais confortável no seu corpo, fazer com que a peça realmente se encaixe a você. O terceiro segredo, aí a gente já volta para essa parte de comportamento e de personalidade, que é sobre você desenvolver o domínio próprio. Esses dias eu estava conversando sobre isso com uma colega, com uma conhecida, que assim, quando a gente começa a desenvolver o domínio próprio, é como se fosse um músculo qualquer do nosso corpo. No começo é muito difícil e você não sente progresso. Muitas vezes, inclusive do domínio próprio, você vai ter tela preta. E por que eu falo isso do domínio próprio? Porque, às vezes, se você tem aquela personalidade muito reativa, quando você começa a querer trabalhar o seu domínio próprio, você começa a controlar essa sua reatividade. Você começa a se controlar mais para não ser tão impulsiva. E no começo, que você tem uma grande tela preta na sua cabeça. Realmente dá uma tela preta e você fica cega. E eu digo isso porque eu enfrentei isso. Eu era uma pessoa muito irada, que rebatia muito, que xingava, as pessoas me xingavam e eu xingava de volta, eu brigava de volta. E no começo, quando eu comecei a desenvolver esse domínio próprio, era uma tela preta realmente. Então isso vai acontecer com você, mas o domínio próprio, ele não é só bom na forma como você lida com as pessoas, na forma que você se expressa, como também em qualquer outra área da sua vida. Quando você se compromete, então, em não comer açúcar, você já vai estar com o seu domínio próprio mais controlado e você não vai comer açúcar. Quando você se comprometer, então, em treinar todos os dias, o seu domínio próprio já vai estar mais fortalecido e aí você vai treinar todos os dias. Então, desenvolver o seu domínio próprio, ele é excelente, tanto na parte física, né, ali que você vai ter na parte de treinar, se alimentar, enfim,
quanto também na parte de personalidade, porque você passa a ser uma pessoa muito mais observadora e pensar antes de falar, pensar antes de reagir, e isso é extremamente elegante e com certeza deixa qualquer mulher mais bonita. Quarta dica é sobre você cumprir com a sua palavra. Hoje, muitas pessoas realmente não levam em consideração aquilo que dizem. Então, se você se compromete em fazer algo, faça algo. Se você falou que vai fazer tal coisa, faça tal coisa. Porque quando você pega por hábito isso, faz com que você não consiga. Porque quando você pega por hábito, e principalmente como um princípio, cumprir com a sua palavra, isso faz com que as pessoas ao seu redor te vejam como tal. E principalmente, cumprir com a sua palavra faz com que as pessoas te admirem muito mais, que você seja vista como essa mulher que realmente cumpre com aquilo que diz, e isso te torna também automaticamente mais bonita, porque isso está muito atrelado com a elegância e com a coerência. Então, se você fala que você vai fazer algo e de fato você faz aquilo, isso gera essa percepção nas pessoas de que você de fato é comprometida. E quinta e última dica que deixa qualquer mulher infinitamente mais bonita é saber se posicionar em situações desconfortáveis de forma elegante. Saber se posicionar é sobre você saber dizer não se for preciso, sem sentir medo, sem ter medo de desagradar. Saber se posicionar é sobre você colocar limites quando for necessário. Saber se posicionar muitas vezes também é sobre ficar em silêncio, não ter aquela reação, mas sobre você conseguir realmente se posicionar nessas situações desconfortáveis, porque é no desconforto que a gente cresce. Inclusive, cada vez mais que você querer se tornar uma mulher mais bem-sucedida, vista como autoridade, se posicionar de forma mais elegante, ser referência, mais você vai ter que desenvolver esse seu posicionamento e saber realmente como reagir de forma assertiva em cada contexto, em cada situação. E isso não diz respeito sobre querer agradar o tempo inteiro, muito pelo contrário. É sobre saber colocar limites nos momentos certos, dizer não quando for necessário, porque isso vai fazer com que também as pessoas ao seu redor te respeitem e te vejam como uma profissional que de fato ninguém brinca com você. Que de fato você tem essa imagem muito bela, muito bonita, só que você não é ingênua. Você sabe se posicionar, você sabe dizer não, você sabe realmente reagir com elegância diante dessas situações. Então as pessoas acabam te respeitando mais. Isso transmite essa percepção também de mulher bonita, mulher que tem um molho. Porque ser bonita não é só sobre a imagem que você transmite, mas principalmente sobre a forma como você reage e você se posiciona na vida como um geral. Bom, se você gostou desse vídeo, se ele foi útil para você, por favor, se inscreva aqui nesse canal, deixe o seu like, comente também, porque isso me ajuda muito, muito, muito com o crescimento. Até porque nós temos vídeos novos toda quarta e sexta-feira e o intuito é fazer com que esses conteúdos cheguem a cada vez mais pessoas. Então a sua interação aqui nesse vídeo é muito importante para mim e eu vou amar saber também a sua opinião nos comentários. E até o próximo vídeo.